Olá, amantes do crochê, sejam bem-vindos ao nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos fazer esse cestinho feito com a ecomalha estampada e uma cor lisa também. A agulha que nós utilizamos é a agulha Euro-Roma número 9. E ele fica assim, olha que gracinha, para você que nunca fez um cesto quadrado, olha que máximo que ele fica. Além da agulha, confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula. O material que você vai precisar são duas ecomalhas, uma cor lisa e uma estampada, na cor de sua preferência. Quando você for escolher, como elas não vêm com numeração, então, você olha ali, ó, no próprio produto e vê se elas estão parecidas, a espessura delas, para não dar diferença. Eu vou deixar as minhas aqui de lado. As que eu escolhi são duas, um pouquinho mais grossas, para que o nosso cesto fique bem certinho e retinho também. Dependendo da malha que você for escolher, se você escolher uma mais fina, pode ser que não tenha o resultado esperado. Então, para fazer esse tipo de cesto, eu gosto de escolher as malhas um pouquinho mais grossas. Aqui, nós vamos iniciar a base quadrada, então aqui eu fiz 8 correntinhas para começarmos. Vou voltar aqui na segunda e fazer um ponto baixo. Feito isso, eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada correntinha que eu tenho aqui. Já tenho 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Fizemos 8 correntes. Voltamos na segunda e fizemos um ponto baixo em cada, ficamos com 7 pontos baixos. Vamos para a segunda carreira, uma corrente, vou virar o meu trabalho, e aí eu vou aqui, ó, já no primeiro ponto, e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo. O segredo aqui é assim, ó, quando você trazer aqui o seu fio, você dá uma alongada e aí você faz o seu ponto baixo. Se você trouxer e já puxar, além de travar um pouquinho, ele vai ficar um ponto um pouco mais apertado. Então, o ideal aqui, como a malha é um pouco mais grossa, o ideal é que você dê uma alongada e deixa ela um pouquinho mais solta. Assim, ó. Então, nós vamos repetir esse processo aqui até completarmos 9 carreiras. Então, aqui eu já tenho 2, sempre lembrando aqui, ó, uma corrente, vira a peça, eu vou fazer aqui até o final, porque aqui no final, nós não pegamos esse último ponto, nós pegamos ali na correntinha. Então, aqui, já no primeiro, já faço um ponto baixo, e já vou fazendo um ponto baixo em cada ponto que eu tenho ali, dos meus pontos da carreira anterior. Sempre lembrando, se na primeira carreira nós tínhamos 7 pontos baixos, em todas as outras nós também vamos ter os 7 pontos baixos. Aqui, no último ponto, ao invés de fazer aqui onde eu tenho esse ponto, eu vou pegar aqui, ó, nas 2 alças da correntinha que nós fizemos na carreira anterior. Feito isso, é só fazer o ponto baixo. Aqui é só para deixar bem retinho o seu trabalho, tanto de um lado quanto do outro. Então, aqui eu já tenho 3 carreiras, vou fazer aqui até a número 9 e já volto para mostrar. Terminei aqui as minhas 9 carreiras, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Agora, nós vamos preparar aqui, tá pronta uma parte da base, agora nós vamos trabalhar aqui ao redor, para depois subir. Aqui, terminei aqui o último ponto, faço uma corrente. E aí, eu introduzo a agulha aqui, nesse ponto que já está
aqui do lado, pegando ali 2 alcinhas para ficar bem firme e já faço um ponto baixo. Vou no próximo ali e já faço outro ponto baixo. E assim eu vou trabalhando ao redor da minha peça, fazendo um ponto baixo por cada carreira que eu tenho aqui. Vou chegar ali no cantinho para mostrar para vocês como que a gente faz para ele não enrolar ali. Chegando aqui quase na ponta, no canto do nosso trabalho. Então, nós começamos aqui, fizemos uma corrente e aí fomos fazendo um ponto baixo aqui em cada. Então, aqui, nesse pontinho aqui do canto, nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, fiz aqui os meus 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, é só trabalhar novamente um ponto para cada ponto de base. Quando você chegar nesse canto aqui, você vai fazer 2 pontos baixos. Trabalha um ponto para cada ponto de base. Neste canto, 2 pontos baixos. E aqui, quando estiver chegando no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, onde nós havíamos feito aqui uma correntinha e um ponto baixo ali. Fiz o meu último ponto aqui, agora eu vou aqui, ó, neste mesmo ponto onde eu fiz o primeiro e vou fazer um ponto baixo ali, ó. Feito isso, agora nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo, que é para poder subir as paredes do nosso cesto. Feito isso, fecho com ponto baixíssimo, assim, puxo o meu fio lá para trás. Então, aqui, terminei ali, introduzo a agulha do lado avesso, puxo esse fio lá para trás. Se você preferir, também pode fazer com a mão, não tem problema nenhum. Ali, ó. Puxei ele lá para trás. Feito isso, agora nós vamos trabalhar aqui uma carreira de ponto baixíssimo, só que nós vamos fazer do lado avesso. Então, nós vamos trabalhar pra cá. Não vamos continuar aqui, ó. Não vamos trabalhar assim. Nós vamos virar e vamos trabalhar assim. Então, aqui. Já puxei o fio pra trás. E agora, eu vou trabalhar assim, ó. Uma corrente, que é só pra iniciar. E aí, eu viro a minha peça. E aí, nós vamos fazer ali, ó. Introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo. Introduz a agulha no próximo ponto e faz um baixíssimo. Dessa forma, assim, ó. Aí, você vai trabalhando um baixíssimo por toda a sua volta ali. Isso que nós estamos fazendo é só para ter uma base na hora de subir as paredes do nosso cesto. Então, ele vai ficando assim, ó. Depois, nós vamos trabalhar aqui, ó. Então, aqui, chegando aqui no canto, eu faço a mesma coisa. Introduzo a agulha, um baixíssimo. Procure não deixar tão apertado esses 2 pontos que você fizer aqui. E aí, você vai trabalhando um baixíssimo em cada, até o final aqui da sua carreira. No caso, eu comecei aqui, então, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, então, aqui onde eu fiz uma correntinha e o primeiro ponto, eu vou pular a correntinha que eu fiz e vou ali no primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, agora nós vamos trabalhar virando. Então, nós estávamos assim, e agora nós vamos virar para trabalhar aqui com um ponto baixo em cada ponto. Nós vamos fazer uma corrente, viramos a peça, e aqui, onde eu fiz aquela carreira de pontos baixíssimos, que é essas 2 alcinhas aqui, nós vamos fazer
um ponto baixo para cada ponto. Vou no próximo, sempre pegando aqui as duas argolas para fazer o ponto baixo, para ele ficar bem firminho. Como na próxima carreira nós vamos trabalhar com ponto baixo centrado, o ideal é que você não deixe essa carreira tão apertada. Então, sempre que você introduzir a agulha, trazer o fio, você dá uma alongada para que o ponto fique um pouquinho mais solto. Vou trabalhar até chegar nesse canto aqui, para você ver que não tem segredo, não tem aumento ali, nós só vamos trabalhar ponto sobre ponto. Aqui, estou chegando na voltinha, que é onde eu tenho aqui, onde eu fiz aqueles meus 2 pontos baixos da base, então, não tem aumento aqui também não. É só você trabalhar ponto em cima de ponto. E aí, você vai fazendo por toda a sua carreira. Aqui, ó, você consegue notar que já começa a subir as paredes do nosso cestinho. Essa é a nossa primeira carreira, nós vamos trabalhar até chegar aqui. Quando chegar aqui ao final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, observe que já começou a subir as paredes do nosso cestinho. Então, aqui, feito o último ponto, eu vou vir aqui onde eu fiz aquela correntinha e no primeiro ponto baixo. Então, eu pulo a correntinha e vou no primeiro ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo. Nossa primeira carreira já está pronta, agora nós vamos seguir para as demais. Como eu disse anteriormente, a segunda carreira nós vamos trabalhar com ponto baixo centrado. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar a agulha no mesmo ponto onde nós terminamos, vamos puxar esse fio lá para trás. Puxou ele lá para trás, agora nós vamos trabalhar ponto baixo centrado. Observe que aqui ele está um pouquinho grande, então nós não vamos entrar nesse mesmo ponto onde nós finalizamos. Nós vamos no próximo, ao invés de introduzir nas duas alcinhas, nós vamos colocar aqui, ó, um pouquinho mais para baixo e no meio do ponto. Vou puxar aqui, vou ajustar e já vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado. Próximo ponto, ao invés de pegarmos aqui nas duas alcinhas, nós vamos ali no meio. Por isso, a importância de ter deixado essa carreira um pouquinho mais frouxa, para na hora de você fazer o seu ponto baixo centrado, ele facilitar bastante. Então, aqui, ó, já vai ficando os pontos. Normalmente, os pontos baixos, ele tem um formato de V. Então, nós sempre trabalhamos no meio do Vzinho. Por exemplo, aqui, ó. Você consegue ver que ele tem como se fosse um formato de V. Nós, ao invés de introduzirmos a agulha aqui, nós vamos aqui, ó, no meio. E aí, você vai trabalhando um ponto baixo centrado em cada ponto de base que você tem ali. Vou trabalhando aqui até chegar aqui na parte do canto, para que você possa ver que ali também não tem segredo. É só fazer ponto sobre ponto. Aqui, ó. Observe que aqui é o nosso canto. Então, eu só estou trabalhando ponto em cima de ponto. E ele já vai dando o formato aqui de quadradinho. Então, aqui eu vou terminar aqui até o final da minha carreira e eu já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz meu último ponto e agora eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou introduzir a agulha no mesmo ponto e vou puxar esse fio lá para trás.
Feito isso, eu não entro no mesmo ponto, eu vou no próximo, porque nós vamos trabalhar mais uma carreira de ponto baixo centrado. Então, puxo ele ali pra frente, ajusto e já faço o meu primeiro ponto baixo centrado. Vou no próximo e essa terceira carreira aqui, também vou trabalhar como nós trabalhamos na anterior. Um ponto baixo centrado em cada ponto baixo que eu tenho da carreira anterior. E ali nos cantinhos, da mesma forma, você vai trabalhar um ponto baixo em cada. Observe que aqui, ó, nós não fizemos aumento e ele já vai dando o formato aqui, como nós fizemos a base mais quadradinha, ele vai subir quadradinho. Você não precisa aumentar e nem diminuir. Fiz aqui o meu último ponto. Agora, nós vamos encerrar, porque nós vamos fazer a troca de cores. Então, introduzo a agulha ali, fecho com ponto baixíssimo. Pego o meu fio e introduzo a agulha no mesmo ponto onde eu terminei e puxo ele lá para trás. Feito isso, aqui do lado avesso, eu posso pegar um pontinho que eu tenho aqui bem próximo e vamos ali finalizar ele com uma correntinha ou um ponto baixíssimo. Feito isso, depois esse fio que a gente tem aqui preso, é só esconder ele que não vai aparecer. Então, aqui, como nós terminamos aqui, eu não vou começar aqui para não ficar marca de emenda. Então, eu vou escolher um dos 4 cantos, na verdade, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu posso escolher qualquer um dos 4 cantos para nós iniciarmos aqui. Essa malha aqui, como eu disse no início do vídeo, eu escolhi ela de acordo com essa estampada aqui. Porém, ela ainda é um pouquinho mais fina, mas isso não tem problema porque nós podemos trabalhar ela deixando o ponto um pouquinho mais solto. Como eu disse aqui, em algum dos 4 cantos, eu introduzo a agulha ali e vamos fazer ponto baixo centrado novamente. Então, não preciso prender na agulha, é só introduzir ali e puxar ele para frente. Faço a primeira correntinha, que já equivale ao primeiro ponto baixo centrado. Vou no próximo, e aí eu vou trabalhando ali um ponto baixo centrado por toda a minha carreira também. Ó. Não tem segredo, é super fácil. E na hora ali da emenda, na hora do canto, você pode continuar fazendo um ponto baixo em cada. Não precisa fazer aumentos. Então, aqui, ó, tô quase chegando aqui na parte do canto para mostrar. Aqui, na malha lisa, vocês conseguem ver um pouquinho mais, mas aqui na estampada também dá pra ver. Olha que lindo que fica esses detalhes. Aqui, cheguei na parte do cantinho, ó. É só trabalhar normal, um ponto baixo centrado em cada ponto. Ó, aqui eu tô deixando ela um pouquinho mais solta, como eu disse anteriormente, a malha é um pouquinho mais fina do que essa daqui, então, para não dar tanta diferença, é só deixar o ponto um pouquinho mais solto. E aí, você trabalha até chegar ao final da sua carreira. Cheguei aqui ao final da carreira. Então, aqui, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Observe que ele já vai ficando no formato, sem nós diminuirmos ou precisar fazer qualquer alteração. Aqui, terminei a carreira, agora nós vamos mudar o ponto. Vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo no próximo. Agora, nós não precisamos fazer o ponto baixo centrado. Fazemos o ponto baixo normal, e aí vamos lá embaixo no centrado e fazemos um ponto baixo alongado. No próximo, um ponto baixo normal.
E aí, vamos aqui no próximo e fazemos um ponto baixo alongado. Aí, um ponto baixo normal. E no próximo, um ponto baixo alongado. Assim, você vai trabalhando por toda a sua carreira, fazendo um ponto baixo normal e um alongado, um baixo normal e um alongado, até o final de sua carreira. Terminei aqui a carreira, então, terminei ela com um ponto baixo alongado, onde nós iniciamos com um ponto baixo normal. Agora, nós vamos inverter. Então, aqui, ó, eu fecho com ponto baixíssimo, aqui onde eu fiz o ponto baixo, vou voltar ali. Aqui, onde eu fiz o primeiro ponto baixo, eu fecho com ponto baixíssimo. Em seguida, eu já vou ali embaixo e já vou fazer um ponto baixo alongado. Onde eu tenho o ponto baixo alongado, eu faço um ponto baixo tradicional. Onde eu tenho o baixo, eu vou lá e faço o alongado. Agora, nós só vamos inverter. Onde nós temos o baixo, nós fazemos o alongado. Onde nós temos o alongado, nós fazemos o ponto baixo. Esse ponto aqui também é bastante conhecido como ponto sexta. E aí, você consegue trabalhar ali por toda a sua carreira, mais uma vez dessa forma. Um alongado e um baixo até o final da sua carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz um ponto baixo, aqui na frente eu já tenho ponto baixo alongado, então eu vou pular aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo e vou ali nas duas alcinhas desse ponto alongado e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a carreira final do nosso cesto. Olha que legal essa combinação de cores. O branco aqui, no caso, a cor, como a gente chama de off-white, ela deu uma quebrada aqui no colorido. Então, fica uma combinação de cores super legal. Você pode escolher aí as cores de sua preferência para fazer o seu cestinho. Aqui, a nossa última carreira, nós vamos fazer aqui, ó, somente baixíssimo. Assim, ó, introduz no ponto, traz o fio. Introduz no ponto, nada de apertar. Pode deixar ele bem suave. Ele vai ficando aqui, ó, como se fosse duplo. Aqui. E aqui, ó, ele dá um acabamento bem legal. Então, aqui, ó, só fazer um baixíssimo em cada ponto. Cuida para não apertar, principalmente ali nos 4 cantos, onde nós temos os nossos 4 cantos aqui, para que ele não feche assim, ó. Então, aqui você pode deixar bem soltinho em todas as partes da sua peça. Você vai fazer essa carreira de ponto baixíssimo até o final. E ali, quando eu chegar no final, eu volto para mostrar como fazer o arremate. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto baixíssimo. Aí, eu já posso cortar o fio. E nós vamos usar agora uma agulha de tapeçaria. Se você não tiver agulha de tapeçaria, você pode trabalhar com a própria agulha de crochê mesmo. Feito isso, coloquei aqui na agulha. Vou passar ele lá para trás. Assim, dessa forma aqui. Aí, agora aqui, do lado avesso, eu faço aquele mesmo esquema que eu fiz anteriormente com a malha estampada, que é fazer esse nozinho aqui, ó. Lá eu fiz com a própria agulha, aqui eu tô fazendo com a agulha de tapeçaria. Aí, aqui, como tem esse nozinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar ele aqui por algumas partes do fio, do nosso trabalho aqui, ó, e você puxando ele, ele já fica ali, ó, escondido. E aí, você pode arrematar por mais pontos, né, para que fique um arremate bem legal, para que fique bem firme. Aí, aqui,
As partes de dentro você também pode arrematar. Se você quiser dar um charminho no seu cestinho, você pode fazer da seguinte forma. Aqui, em uma das partes maiores, nós deixamos ela assim, e aí nós podemos cortar um pedacinho de mais ou menos 30 centímetros, 40 centímetros mais ou menos, e aí você coloca aqui, ó, com a própria mão mesmo, você conta 1, 2, 3, 4 pontos, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, nós colocamos aqui, ó, pra ficar bem centralizado. Como a malha, ela cede, você pode colocar com a mão mesmo. Vamos só, antes de finalizar, ver se não ficou torto. Aqui. Acho que dá pra puxar um pouquinho mais pra cá. Pra que não fique um lado maior que o outro. Se você tiver dificuldade, pode pegar a agulha mesmo. E aqui você ajusta ele. E aí, você pode dar um nozinho ali de lacinho, e aí você arruma ele pra ficar bem certinho. Se você quiser aqui um pouco mais curtinho, você pode deixar, ou se você quiser também colocar bolinhas nas pontas também, fica a seu critério. Ele dá um charminho a mais na peça. Aqui é só você ajustar bem para que ele não fique tortinho, o lacinho. Assim, dessa forma. Se você preferir, você pode cortar, deixar um pouco mais curto ou um pouquinho mais comprido. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, com ecomalha estampada e uma cor lisa também. Deixe nos comentários o que você gostaria de aprender também, para que a gente continue gravando mais vídeos para vocês. Um super beijo e até a próxima!